questão recorrente que tem atormentado muitas famílias, muitas pessoas. É um assunto delicado, mas vamos tentar colocar um pouquinho de luz aí nessas informações, tá? Pergunta de uma leitora: por que tem aumentado tantos processos de depressão, pânico e suicídios no mundo, né, em geral? Sim, isso tem aumentado bastante. Se você acompanhou um vídeo meu, alguns vídeos meus, já ouviu falar sobre essa guerra das sombras e da escuridão contra a luz, né? Isso tem acontecido no mundo inteiro e no Brasil também, com talvez um pouco mais de intensidade, por N motivos, porque o Brasil tem como registro acástico do país se tornar a capital da luz do mundo. Então aqui vai se manifestar as grandes mentes, os grandes sábios e grandes sacerdotes de Cristo na Terra. Portanto, aqui é um terreno minado. Minado por quem? Por essas forças energéticas negativas, que a gente não gosta muito de ficar dando ênfase, mas pontualmente eu vou falando sobre eles. E essas pessoas que estão desconectadas dos seus espíritos, ou seja, estão distantes do seu espírito supremo, ou seja, o seu mestre interior, a gente chama de espírito, mas é a sua duplicata divina, que é o seu comando, que a gente chama de espírito, que é você num futuro muito distante, para ficar uma coisa meio diferente, assim, só para você ir se acostumando com essa ideia. O seu mestre interior, o seu espírito, é você num futuro muito distante, tá? Você em formato já de semideus ou quase de divindade, ou seja, mais perto do centro da galáxia, mais perto do centro, esse ser seu dourado, que já é sublime, ele existe e ele está mais perto da luz central, que a gente chama de fonte de Atom, tá? Então, só para complicar um pouquinho o vídeo, porque eu gosto de dar uma aprofundada independente de qualquer coisa. Então, a pessoa que está em processo de distanciamento do seu espírito, não é distante de distância, tá? Em descompasso, ou seja, não está alinhado com o seu espírito, e esse processo tende a se aproximar cada vez mais, porque as novas frequências da nova era, que eu chamo de frequências eletromagnéticas inteligentes douradas de Atom, elas estão disponíveis e são quânticas e mexem com as pessoas. Essa energia está entrando nas pessoas e está transformando elas. E a pessoa que está distante do seu centro de sinergia com o cosmos, ou seja, com o seu espírito, não consegue entrar nessa sintonia. Então a pessoa que está em descompasso, ou seja, não está com as linhas todas conectadas e aperfeiçoadas, ajustadas, ela começa a ter um vazio muito grande, que isso se traduz no quê? Em depressão, em tristeza, em melancolia, né? Isso começa como? Primeiro com um desânimo, depois um tédio, depois vai baixando uma tristeza profunda, uma melancolia, uma procrastinação, aí um processo de irritabilidade e ira e raiva do mundo. Então vai abaixando até chegar num medo e num medo profundo, até chegar numa das mais baixas vibrações, que é a depressão. É nesse momento que essas energias negativas atacam as pessoas, ou seja, aí que começam os assédios, ou seja, as aproximações desses seres negativos, que são entidades e zombeteiros e espíritos sofredores das sombras. Eles se aproximam da pessoa como uma formiga se aproxima do açúcar, porque a vibração fica semelhante. Então há uma guerra acontecendo no astral e aqui também no campo físico, onde a gente vive, com uma tendência de baixar a frequência das pessoas. Há um trabalho intenso no mundo todo e de N formas, que eu não vou entrar aqui nesses detalhes, que tem de vários tipos de indústrias e serviços que trabalham para as sombras, que tendem a condicionar as pessoas e baixar a frequência das pessoas. Pode ser desde a indústria farmacêutica até uma indústria de seguros, de alimentação, ou de entretenimento de medo, ou de porcarias e besteiras. Todos eles estão, de alguma forma, indiretamente ou diretamente, trabalhando para baixar a frequência das pessoas, ou seja, deprimir as pessoas, entristecer as pessoas, deixá-las sem rumo,
deixá-las sem sentido, a vida delas sem sentido, deixá-las hipnotizadas e fora do seu centro de sinergia, deixá-las distantes de si mesmo, achar entretenimentos que distanciam ela do seu eu interior e não a façam meditar e procurar informações e respostas interiores. Ou seja, colocando muitas distrações e mentiras e ilusões para as pessoas. Então há um trabalho contínuo para que as pessoas baixem a frequência. Isso não é o motivo principal. O motivo principal, esse é um trabalho cotidiano que é feito para baixar a frequência, porque assim eles conseguem absorver energias das outras pessoas. É um assunto diferente, mas é assim que acontece, tá? Porque esses seres das sombras não se abastecem de luz, então eles precisam de outras pessoas, para a energia das pessoas para se abastecer. Como eles não se abastecem da fonte, porque eles renegaram a fonte, então eles precisam de energia, ou seja, são vampiros energéticos que precisam de energia, mas não de sangue. Eles precisam de energia vital das pessoas. Então a pessoa que entra num processo de depressão, ele ou ela já entra como um servidor, ou seja, está doando energia para esses caras. E aí você se torna um foco de assédio, assédio, ou seja, de assediadores. Esses assediadores inicialmente se tornam zombeteiros, depois assediadores, depois eles preparam você para os próximos, que são os obsessores, e depois desses obsessores, dos obsessores vêm os possessores, que aí sim é o ponto mais perigoso, que muitas pessoas estão sendo levadas, infelizmente, mas é assim que está hoje em dia. Nós estamos numa guerra de luz e sombra, então as pessoas têm que orar e vigiar e sempre pedir ajuda quando preciso. Esses possessores têm como meta possuir a pessoa e fazê-las se suicidar. É assim que funciona. Um suicídio é um ato de uma possessão. Então a pessoa, lógico, tem ali gatilhos, tem informações de vidas passadas, algumas memórias que eles conseguem acessar, e a pessoa se torna prisioneira e ela é assediada e obsediada e depois possuída pelas pessoas. Então eu tô aqui para falar a verdade, tá, para você. Não tô aqui para ficar enrolando e inventando historinha. Então a pessoa que se suicida, ela se suicida, na maioria das vezes ela foi possuída, tá? Sempre tem um assediador influenciando, ou um possessor influenciando uma causa de suicídio. Não há uma causa de suicídio sem um assédio ou um obsessor trabalhando para que isso aconteça. Como que você descobre ou percebe o sintoma, se você está sendo obsediado ou não? Não é difícil perceber isso, principalmente se é um terceiro ou se é com você. Se é com você, você começa a perceber. Obsessor ou assediador, enfim, qualquer entidade negativa que esteja no seu campo e alterando e atormentando você, ele trabalha com pressão, tá? O obsessor e esses seres negativos trabalham com pressão, ou seja, se você estiver se sentindo pressionado ou pressionada a fazer alguma coisa ou agir de tal forma, se tem pressão naquilo, então tem assédio interferindo. Se você está, por exemplo, pressionado no trabalho, se sentindo pressionada, não pelos outros, estou falando se sentindo pressionada, aí eu vou bater na mesa do meu chefe, vou xingá-lo e vou pedir a conta hoje, é hoje, e você não consegue dormir à noite pensando nisso, e aquilo não sai da sua cabeça. Uma hora eu vou, se for um relacionamento, uma hora eu vou brigar com meu marido, eu vou brigar com a minha esposa, eu vou brigar com a minha namorada, eu vou chegar para ela e vou. O ciúme também é uma pressão. Você é ciumento, você ciumenta, você fica rodeando o seu namorado, rodeando o seu marido, rodeando sua esposa, você fica pressionando, fica colocando um punhal no peito dessa pessoa. Você está sempre com pressão, ou querendo se vingar, ou querendo discutir, ou querendo colocar as coisas quer virar a mesa. Então sempre tem essa pressão, essa coisa que não deixa você dormir e sua mente fica atormentada. Então é assediador que fica trabalhando na sua mente, te colocando nesse processo. Então tudo que tem pressão tem assédio, e se tem pressão e você age sob pressão, é certo que você terá sequela.
tá? Sequela é o quê? Vai ter um problema, vai ter um cair de peças de dominó que vão te levar a um processo que vai te derrubar frequencialmente, vai te tirar do seu sentido real da sua vida e vai te colocar cada dia mais num processo vicioso e te colocando para baixo. Então sempre presta atenção, se há pressão, se há tormento na sua mente e se há alguma coisa que repetitiva que não sai e te atormenta e te deixa e te coloca para baixo, seja relacionamento, seja trabalho, seja problema com dinheiro, seja problema pessoal, emocional, independente desse problema, se tem uma pressão, se tem uma provocação ali que você não tem controle, tem assédio no meio, tá? E se tem assédio, procura ir atrás antes que ele se torne uma coisa sem controle, tá? E quando que você sabe que não está sendo assediado, ou seja, está sendo amparado por seres de luz? É quando você está sereno, é quando você está serena, você está fazendo aquilo com calma, com serenidade. Ah, você tem um probleminha ali no relacionamento, mas você não vai ficar ali sem dormir à noite pensando como você vai brigar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado. Você não fica ali naquela raiva, naquele conflito. Você tem só uma calma, você está sendo amparado. Então o amparador, ele te ampara, ele te acalma. Ele não vai falar para você no dia seguinte virar a mesa. Ele não vai falar para você no dia seguinte discutir e xingar a pessoa. Ele vai falar para você, calma. Pensa o que está acontecendo, reflete, veja a posição da outra pessoa, veja o que seria melhor para que isso se ajuste e fique mais adequado e melhor para todos, né? O amparador te coloca calma e serenidade, ele te coloca em sintonia com você e com o ajuste perfeito da sua vida e do seu plano espiritual. Então, quando tem amparo, resumindo, quando tem amparo, tem calma, serenidade, lucidez, consciência. Quando tem obsessão, obsediadores e seres negativos, tem pressão, tem confusão, tem dúvida, tem discórdia e tem desespero. É fácil de distinguir, tá? Quando você está em processo, sempre tem algo alterando, seja do bem ou seja do mal. Logicamente que a gente quer sempre estar amparado com os seres de luz e não os seres das sombras, tá bom? O que fazer perante isso? Primeiro, sozinho às vezes é difícil a pessoa sair disso. Procura ajuda. Procura ajuda aonde? Se você é cético e não tem outro caminho, vá atrás de médico. Ele vai receitar medicamento para você. É certo isso? Talvez às vezes sim. Porque às vezes um medicamento ele pode aliviar um pouco e aí você sai daquela frequência e consegue subir um pouco, mas para você sair disso, essa frequência depois ela volta, se você não tira o padrão e a origem e a informação que te derruba, né? A memória, que te dá a entrada para essas forças negativas influenciarem em você. E então, a pessoa pode ir no médico e o médico receitar um remédio antidepressivo. Não vou aqui recriminar porque às vezes é muito importante e salva algumas pessoas de um processo de depressão profunda. Mas mesmo assim, a pessoa saindo temporariamente, ela tem que achar uma outra forma para buscar a origem dessa depressão ou desse miolo, dessa memória, desse assunto, desse karma, desse problema que os mentores espirituais chamam de defeito, que é um defeito que fica puxando, é como um disco enroscado que fica ali e essa memória está sempre viva. Então precisa achar essa memória e dissolver essa memória. Essa memória pode estar dentro dessa vida ou vida intrauterina ou propriamente durante essa vida de infância, alguma coisa, algum trauma mesmo dessa vida, mas geralmente vem de vida passada, tá? Uma memória que está registrada no seu registro acástico e vem de uma vida passada, só que a memória ainda existe. Quais são as técnicas então? Tirando o medicamento, vamos partir para o lado energético e espiritual. Quais são os caminhos que eu recomendo? Apometria, porque a apometria vai direto na vida passada e acha o registro, e aí o motivo, ou seja, o fio do nó, o ponto original do defeito, acessa aquilo e limpa aquilo e resolve aquilo.
e elimina então o assédio desse obsessor, que geralmente é uma pessoa ou um mandado que está ali por causa daquele acontecimento que aconteceu em vida passada. Pode ser um assassinato, um engano, um roubo, ou uma traição e que está gerando uma vingança. Então o assediador, ou ele vem através de uma vingança, ou ele vem através de ou ele é mandado por alguém que de vida passada que precisa que seja paga uma dívida. Ou seja, são vários motivos, não dá para a gente generalizar em um só. Pode ser uma traição, pode ser um roubo, ou pode ser uma dívida, né? Ou uma morte, ou uma dívida de honra, qualquer coisa que seja, ou uma guerra, né? um genocídio, sempre tem algum motivo. Então a apometria vai lá nesse ponto e dissolve o problema, ou seja, resolve esse problema e os assediadores não tem mais como conectar essa memória, então eles se dispersam. É como se você pegasse aquele açúcar que as formigas estão atacando e você varre aquele açúcar e aí elas se dispersam porque não tem mais motivo delas estarem ali. Outra coisa, uma regressão também pode ser um tratamento espiritual típico kardecista de desobsessão, também pode ser o lugar que você pode ir, tanto faz, sendo da luz, tá tudo ótimo, tá? O importante é que essas pessoas que façam a desobsessão sejam pessoas que trabalham com egrégoras de luz poderosa, principalmente a egrégora de Cristo, Saint Germain, ou a egrégora de Arcanjo Miguel. Então assim, precisa saber se esse lugar que você conhece ou indicaram para você, pesquisa antes de ir, não vai em qualquer lugar, em nenhuma pessoa desconhecida. Pesquisa ver se essa pessoa ou esse lugar trabalha com a energia de Cristo, Saint Germain ou Arcanjo Miguel, porque sim, aí você vai estar trabalhando principalmente de Arcanjo Miguel, tá? Você vai estar trabalhando com uma falange de luz que eu chamo de tropa de elite de desobsessão, ou seja, são uma falange, uma linhagem de seres guerreiros de Cristo que tem como especialidade a rebanhar obsessores, ou seja, a agregar obsessores, acolher um obsessor, um sofredor e encaminhá-lo para a regeneração ou transformação. Então, se você vai em algum lugar, presta atenção se trabalha com essa energia e não é uma energia difusa ou uma energia de luz maquiada, né? Vamos dizer assim. Então, o trabalho de desobsessão é válido, mas nunca vá fazer uma desobsessão, por exemplo, nem que a pessoa tenha um bom coração. Um amigo meu que ele faz uma apometria dinâmica, ele abre a frequência e faz a desobsessão. Não vai, não porque não seja bom e a pessoa não saiba fazer, a pessoa até pode saber fazer e de bom coração, só que ela está sozinha e com o obsessor não se trabalha sozinho, tá? Não se desobsedia e não trabalha com magos para tirar magos negros do seu campo de energia, não se trabalha sozinho, precisa de tropa de elite, tá? Tropa de elite é falange de Arcanjo Miguel. Então mesmo a pessoa sozinha, mesmo que ela tenha conexão com essa energia do Arcanjo Miguel, ela não pode estar sozinha, porque se ela fizer isso sozinha, ela não consegue fazer o trabalho bem feito e depois ainda ela sofre ataques por ter feito isso sozinha. Então por isso que precisa trabalhar com tropa de elite. Então são essas sugestões que eu dou para você. Você está com depressão? Tá, procura ajuda. Então se você está com depressão, toma cuidado, orai e vigiai, procura ajuda e começa a entrar no paraíso da sua consciência. Começa a detonar tudo aquilo que é negativo, que atormenta a sua mente. Mesmo que sozinho seja difícil, eu sei, porque eu já passei por muitas coisas parecidas. Graças a Deus eu nunca tive depressão, mas já tive muito ataque de seres negativos, porque a gente trabalha com luz e informações de esclarecimento aí pelo mundo todo, e aí vem ataques de todos os lados, tá? Eu tô falando assim bem para você de uma forma tranquila e não dando potência para essas entidades negativas,
mas a gente tem que saber que elas existem. Só que o que é o mais importante? Não dê potência mais para os pensamentos negativos que te atormentam. Dissolva-os o máximo que você puder. Como? Ah, mas eu tenho muitos problemas, eles não saem da minha cabeça. Transforme esses problemas em soluções. Vai atrás da solução. Não fica vibrando só no problema. Mas eu tenho um problema, eu não tenho um carro e eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Pode ser isso. E aí você fica só pensando nisso. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um carro. E se eu tivesse? Se eu tivesse sido ajudado, olha como que funciona a mente para um obsessor entrar e assediar a sua mente. O seu padrão de palavras, por exemplo, pode ser esse. Eu não tenho um carro e eu não tenho como comprar. Eu perdi o carro. Se eu não tivesse perdido o emprego, eu teria um carro. Se minha mãe tivesse me ajudado quando eu era mais novo, minha vida seria diferente. Se alguém tivesse me dado um emprego, uma oportunidade na vida, eu seria diferente. Se minha mãe, meu pai, e se eu não tivesse sido mandado embora, esquece o si, esquece o passado. Começa a entrar no paraíso da sua consciência agora. Dissolva todas essas atormentações que envolvem sua mente. Daqui para frente vai na solução. Tá, eu não tenho um carro e não tenho dinheiro, então, mas vai acontecer e eu já vejo que está tudo melhorando. Você já começa a destruir isso, como se fosse um trator, destrói todos esses pensamentos negativos. Eu sei que é difícil no meio do olho do furacão, eu sei que é difícil para quem está com depressão, mas eu sei que a mente de quem tem a tendência depressiva, ela é muito forte. A mente de um depressivo, ela tem muito poder. Como ela tem muito poder, é um foco, um alvo muito bom para ser atacado. Então, se rende, tá? Destrói todas essas mentes, essas formas de pensamentos negativos que te atormentam. Se não consegue, pede ajuda. Há muitas técnicas boas, apometria, regressão, tem outras terapias legais também, Theta Healing, tem muitas terapias boas por aí, tá? Não vou ficar dando nome porque cada um sabe para onde vai. Mas o que eu posso dizer para vocês existe sempre uma saída, mas há um limite. De uma depressão para você entrar no processo de possessão e buscar um suicídio é muito fácil. Há muitos jovens que estão nesse caminho e logicamente não é divulgado porque há até uma lei na mídia mundial que é proibida a divulgação de suicídios. Eu acho que é válida, porque senão começa a banalizar, parece que é uma coisa que pode ser feita. Não é que pode ser feita, mas os jovens estão muito vazios, eles estão à mercê dessas energias confusas e contrárias, entram nessas séries que levam também a essa promulgação desse tipo de energia, né? Ou seja, tipo Walking Dead, as pessoas que assistem muito esses filmes de terror, filmes de apocalipse e de mortos, de apocalipse de final do mundo e destruição, e um comendo o outro e o outro destruindo o outro. Isso tudo leva a entrar nessa frequência. Então, entra no paraíso da sua consciência. Se você tem filho com depressão, ou parente ou irmão com depressão e está nesse processo, tenta ajudar, mas não ajuda, tenta buscar a informação e tenta puxar dele da onde está vindo essa energia e essa memória e esse poder mental que o leva para esse caminho. Tende a melhorar? Tende a melhorar bastante depois que as tribulações aí do planeta Terra passarem. Por enquanto, a guerra da luz e as sombras está intensa e a única alternativa que nós temos é entrar em frequência crística, orar e vigiar 24 horas por dia. Então, se você tem alguém com essa tendência dentro de casa, sempre orando e vigiando, peça ajuda, auxilie. Procura um vídeo meu aí que está no YouTube, como fechar a frequência, como blindar energeticamente com a pirâmide, montando uma pirâmide dourada e colocando o manto de Cristo azul nessa pessoa ou em si mesmo. Então procura aí o vídeo e assim vai. Não tenha medo, não dê potência para o negativo. Sempre a solução, sempre a luz. Essa é a regra, essa é a lei. A lei é sempre a luz. Não se entrega. Não desiste de você. Por favor, não desista de você. Gratidão, até a próxima.